O meu nome é Anderson Ricardo Freire. Eu quero contar para você uma coisa. Esse menino aqui que canta feliz, que estava há pouco tempo atrás com dor de cabeça, mas não está sentindo mais nada, é filho de Dona Luísa e seu Antônio, que nasceu em Monte Alegre, no lugar onde não tinha água que não fosse de poço. Só que o nosso poço, a água não era legal. Cresci no meio do canavial. E não preciso chegar no final dessa história para que você saiba que eu não estou contando uma história triste, estou contando uma experiência feliz. Aonde a minha mãe e meus 4 irmãos levantavam 5 horas da manhã para cortar cana, e nós trabalhávamos em troca de morar na casa, em troca de uma compra num boteco, para comermos pele de galinha que alguém dava para a gente. Mas eu não quero falar das nossas necessidades materiais. Eu quero falar de uma coisa que muita gente sofre mesmo com muito dinheiro: desprezo. Minha mãe não pôde me dar muita atenção porque ela passava o tempo todo no canavial, e eu ficava na casa de uma mulher chamada Dona Vanilda. Eu tinha que tomar café. Meu café era água com açúcar. Minha mãe, antes de sair para trabalhar, avisava: não coma leite com manga, senão você vai morrer. Eu acreditava, e pior que ela também. Essa foi a forma que ela manteve a minha essência. Os meus irmãos iam junto. Eu fui crescendo, 2 anos, 3 anos, 4 anos assim, 5 anos, 6 anos. Contrapartida, meu pai colocava uma garrafa de pinga no embornal, e quando essa garrafa acabava, ele colocava outra. Eu percebi que quando meu pai estava bêbado, ele me xingava, e xingava meus irmãos, e xingava minha mãe. E quando meu pai estava bom, ele me xingava minha mãe, xingava meus irmãos. E eu fui crescendo uma criança que eu não sabia o que era um pai chamar um filho de filho. Ele me chamava de jumentinho, corno, chifrudo, meus irmãos. E a questão toda é que lá na roça não tinha jornal, não tinha televisão. A gente não sabia o que era ver nem uma novela onde o pai beijava um filho. Assim eu cresci. Só para você ter noção, para mim usar o meu primeiro calçado, eu chorei porque eu não queria usar. E eu fiquei durante um culto usando um chinelo de dedo, chorando com vergonha, porque a questão não era me acostumar, como a gente está acostumado a andar descalço às vezes, era me acostumar a calçar alguma coisa. A minha mãe aceitou Jesus, a minha família também. Só que chegava em casa, era palavrão aqui, palavrão ali, porque meu pai não deixava a gente dormir sem ouvir esses elogios. E eu acreditei naquilo que Deus não falou. Assim como tem muitos filhos que acreditam naquilo que Deus não falou. E o que Deus não falou?
basta ser uma palavra de maldição, porque Deus não amaldiçoa um filho, uma criança inocente. Eu acreditei que era um jumento. Eu acreditei que eu era tudo aquilo que meu pai falava enquanto ele estava embriagado e enquanto não estava embriagado. Eu cresci uma criança retraída, uma criança que via algum vizinho com um brinquedo na mão. Foi um dia até que eu vi um pai abraçar um filho, e eu fiquei questionando por que o meu pai não me abraça. Foi até um dia que eu pedi meu pai para me dar um presente, ele não me deu. Quando ele me deu o presente, ele trouxe lá, eu nem sabia que ele não valorizava, porque eu não tinha contato de experiência. Por causa desses traumas todos, palavra de maldição, liberada, todos os dias. Eu entrei na primeira série de Monte Alegre, e quando eu entrei na primeira série de Monte Alegre, eu sentei numa cadeira, onde tinha um braço. Eu falei, o que é isso? Eu já tomei um choque ali. Foi quando chegou na hora do recreio, eu fui merendar. Eu estava com tanta fome, que eu entrei na fila. Eu fiquei assim, Senhor, não deixa a merenda acabar, eu quero comer mais. Porque eu estava com fome, meu estômago estava vazio. Eu tinha bebido água doce, era raro, por mais que eu morasse na roça, era difícil eu tomar café. Com fome não tem como criança aprender, eu fui virando uma criança traumatizada. Quando eu fui no banheiro da escola, eu nunca tinha conhecido vaso, porque as nossas necessidades eram feitas no terreiro. Abria um buraco e tapava lá. Só que impressionante, eu nunca vi tantas crianças ficarem doentes hoje com tablet na mão e celular. Mas eu pergunto, por que naquela época a gente brincava no terreiro, caminhava no meio de lugares assim, brincava no meio do pasto, cortava o pé no caco de vidro, e era muito difícil ver uma criança doente? Deus estava cuidando da gente no deserto. Aí você me pergunta, por que Deus permite ir para o deserto? É porque Ele quer nos ensinar a essência. E lá vai eu, primeira série, reprovado. Segunda série, eu tentava prestar atenção na tia, não conseguia aprender nada. Na terceira série me passaram, até que minha família saiu da roça e foi para a cidade. Na minha primeira vez que eu vendi picolé, descalçou, porque eu não queria colocar nada no pé. Eu fiquei impressionado com o picolé. Minha mãe me ensinou a fazer conta, dar troco. Mas na segunda vez, aliás, o homem me ensinou, eu chupei o picolé todo.